45. Estamos falando nessa manhã falar sobre o rei que serve, priorizando a comunhão, a missão e a compaixão. Nos diz assim a palavra do Senhor: tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então ele foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu e lhe disse: olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso, permanecia fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham ao encontro dele. Se você puder, curva a sua cabeça, nós vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças pela tua igreja que está aqui nessa manhã, Senhor, reunida, Senhor, para ouvir o Senhor falar por meio da sua palavra. E é o que nós te pedimos, Pai. Fale conosco nessa manhã, exorta-nos, edifica-nos, consola-nos por meio da tua santa palavra, que por meio do teu Espírito Santo, o Senhor aplique as verdades da tua palavra ao nosso coração, Senhor. Que não haja coração, Senhor, duro, Senhor, o suficiente para o poder do teu Espírito e da tua palavra aqui nessa manhã. Que o nome de Jesus, ele seja glorificado, Senhor, é o que nós te pedimos, e assim nós oramos a ti, em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento aí, irmão. Para um alarme. Amém, meus irmãos? Então, no último domingo, nós falamos um pouco sobre a autoridade do rei que serve, sobre a autoridade de Jesus. Nós vimos ali, no texto que foi o alvo da nossa pregação, o rei que serve exercendo autoridade de três maneiras. Ele exerceu autoridade no seu ensino, ele exerceu autoridade sobre as forças do mal, ele exerceu autoridade sobre as enfermidades e necessidades humanas. Aprendemos bastante coisas importantes sobre a autoridade de Jesus ali. Como falamos, o Evangelho de Marcos, Jesus está sempre se movimentando. Então, Marcos, ele continua relatando o que Jesus está fazendo. Ele continua nos mostrando o desenvolvimento do ministério de Jesus após um dia intenso em Cafarnaum. Então, veja bem. No domingo passado, nós vimos que Jesus ele vai logo cedo à sinagoga, no sábado de manhã. Ele ensina na sinagoga. Ele expulsa um espírito imundo de um homem que estava na sinagoga. Ele sai da sinagoga, vai para a casa de Pedro. Ele cura a sogra de Pedro. Depois das 18h, os enfermos e os possessos por espíritos imundos são trazidos até a porta da casa de Pedro. E Jesus fica ali curando, libertando e exercendo o seu poder sobre aquelas pessoas. Esse foi um dia de Jesus. Se você prestou atenção, ele começa de manhã na sinagoga e ele termina no sábado, o fim do seu sábado. Jesus termina ele curando pessoas e expulsando demônios. O dia de Jesus foi um dia cheio, um dia lotado. Ele começou servindo a Deus de manhã e ele foi até altas horas da noite servindo a Deus, curando pessoas, fazendo milagres. Depois de um dia intenso em Cafarnaum, Jesus, ele continua servindo a Deus. Sabe o que Marcos nos deixa claro? Que Jesus tinha prioridades. Veja bem, Jesus tinha prioridades. A vida de Jesus era uma vida que tinha prioridades. Ele não vivia de maneira aleatória. Jesus não acordava de manhã e pensava: o que será da minha vida hoje? O que eu vou fazer nesse dia? Jesus não vivia de modo aleatório. Ele não vivia como uma vítima do acaso.
Jesus ele tinha uma vida com prioridades claras e definidas. Jesus sabia exatamente o que era prioritário na sua vida, isso estava claro, isso estava definido, e era com base nessas prioridades que Jesus ele se movia. O rei que serve, ele tem prioridades. Nós vamos ver aqui 3 prioridades que elas são claras, que Marcos nos mostra na vida do rei que serve. Jesus vivia uma vida de prioridades. Ele tinha prioridades claras e definidas. A primeira prioridade de Jesus que Marcos nos mostra é que o rei que serve, ele prioriza a comunhão com o Pai. Jesus prioriza a comunhão com Deus. Nos versos 35 a 37, depois nós abrimos eles um pouco, mas olha o que diz. Apenas dos versos 35 a 37. Acompanha aí na sua Bíblia. Depois de um dia cansativo, depois de ter pregado na sinagoga, expulsado um espírito imundo, curado a sogra de Pedro, curado muitos enfermos, expulsado muitos demônios, depois de um dia cansativo, depois de um sábado, que isso acontece no sábado, depois de um sábado lotado, tendo se levantado de madrugada, quando ainda era escuro, ou quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Olha isso. Depois de um sábado extremamente cansativo, depois de uma agenda lotada no dia de sábado, pregou, expulsou um espírito imundo, curou pessoas, libertou pessoas. Nós vimos no verso 32 a 34, que as pessoas vão após o pôr do sol, ou seja, elas vão após as 6 da tarde, um grande número de pessoas até a porta da casa de Pedro. Jesus vai até altas horas da noite, fazendo milagres, curando pessoas, extremamente cansado. Não há folga, não há parada, há Jesus trabalhando da manhã até a noite. O que ele faz no domingo de manhã? Ele fica dormindo? Não. Ele se levanta cedo, tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro. Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus, ele prioriza a comunhão. Mesmo após ter curado muitos enfermos, expulsado demônios, mesmo tendo toda a cidade à porta da sua casa, e humanamente falando, o ministério de Jesus está dando certo. As coisas estão acontecendo. Muita gente está vindo atrás de Jesus. O que humanamente se faria? Vamos aproveitar o impacto do que está acontecendo. Olha quanta gente está vindo. Vamos aproveitar o momento, vamos consolidar o ministério, vamos responder às necessidades das pessoas, afinal de contas, tem muita gente aqui, nós precisamos cuidar de todas essas pessoas. Humanamente falando, era o momento de consolidar o ministério. Jesus deveria se levantar de manhã, no domingo, humanamente falando, e se voltar para as pessoas. O que Jesus faz? Exatamente o contrário. Ele levanta domingo de manhã e faz exatamente o contrário. Ele levanta cedo, se retira para um lugar deserto e vai orar. Ele faz o contrário do que humanamente se deveria ser feito. A vida de Jesus, meus irmãos, ela não é governada pela urgência das pessoas. Jesus não era dirigido pelas vontades das pessoas. A vida de Jesus era governada pela comunhão com o Pai. Ela era dirigida pela comunhão com o Pai. Jesus prioriza a comunhão com seu Pai. E algumas coisas aqui nos chamam a atenção. E elas são dignas da nossa observação. Pelo menos 3 fatos aqui, a respeito da comunhão de Jesus com o seu Pai, são dignos da nossa observação. O primeiro deles, Jesus não é impedido pelo cansaço físico. Sabe um fato que chama a atenção aqui sobre a comunhão de Jesus com o seu Pai? É que Jesus não está cansado. Jesus, ele não coloca o cansaço à frente da comunhão. Jesus, ele não é impedido pelo cansaço físico. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Será que Jesus estava cansado? Depois de um dia intenso, lutando contra demônios, curando enfermos, uma multidão de gente na porta da sua casa, depois de ter pregado em uma sinagoga, depois de ter curado uma mulher que estava enferma, será que Jesus, ele levantou de madrugada,
antes do sol se pôr, antes do sol nascer? 4 horas? 5 horas? Será que ele não estava cansado do sábado que ele teve? E ele poderia ter dito assim, hoje estou cansado. Eu vou dormir um pouquinho até mais tarde. Depois eu oro. Depois eu busco a Deus. Depois eu falo com o Pai. Será que Jesus estava cansado? É óbvio que estava. O que ele faz? Ele levanta de madrugada. Ele vai a um lugar deserto para orar. Marcos faz questão de destacar um momento, alta madrugada, quando ainda estava escuro, antes do dia começar. Isso acontece após um dia intenso de trabalho. Irmãos, o fato de ir dormir tarde não impediu Jesus de manter seu compromisso com o Pai bem cedo na manhã seguinte. Ele foi dormir bem tarde no sábado, mas ele tinha um compromisso com o Pai na manhã seguinte. O que ele faz? Ele acorda mesmo cansado. Ele vai orar mesmo cansado. Ele vai ter comunhão com o Pai mesmo cansado. Jesus não se deixa governar pelo seu cansaço físico. Mesmo em meio a um redemoinho de atividades, Jesus busca um lugar quieto, um lugar solitário para orar. Sabe o que ele faz? Ele cria um espaço na agenda dele para Jesus. Ele cria um espaço. Jesus, ele tinha uma agenda muito mais lotada que a sua. Você acha que você é muito ocupado. Olhe para o Evangelho de Marcos e você vai ver que Jesus era muito mais ocupado que você. Só que há um espaço na agenda de Jesus para ter comunhão com o Pai. E sabe qual que é o espaço da comunhão com o Pai na agenda de Jesus? Não é no fim do dia se dá tempo. É na primeira hora da manhã. Jesus não termina o dia vendo se vai dar tempo para ter comunhão com o Pai. Jesus começa o seu dia tendo comunhão com o Pai. Ele encontra um espaço na sua agenda para buscar o Pai. Ele não ora depois de resolver tudo. Ele ora antes de começar o dia. Ele prioriza a comunhão com o Pai. Jesus, irmãos, ele tinha consciência de que não podia viver sem comunhão com o Pai por meio da oração. Ele tinha clara consciência de que ele precisava ter comunhão, de que ele precisava estar com o Pai. Quando nós, irmãos, muitas vezes pensamos em oração como algo que se faz quando sobra tempo. Que se faz como algo quando não estamos cansados. Quando você vai orar, não, se der tempo eu oro. Não é que eu estou muito cansado para orar. Jesus, ele não vivia dessa maneira. Depois de um dia desgastante, depois de uma noite breve de sono, Jesus, ele pensa na oração como uma prioridade. O Filho de Deus, irmãos, em sua encarnação, ele não vive de forma independente do Pai. Mesmo sendo Deus encarnado, Jesus, ele ora ao Pai, ele dá as primeiras horas do seu dia ao Pai, porque ele não vive a sua vida independente do Pai. Veja bem, é exatamente isso que uma vida sem oração significa. Uma pessoa que não prioriza a comunhão com o Pai, é uma pessoa que está dizendo que não depende primeiramente de Deus, que depende primeiramente das suas forças, daquilo que pode fazer. Jesus prioriza o Pai, mesmo sendo Deus, ele não vive de forma independente do Pai, ele vive em constante comunhão, sem pecado, como Jesus era. Ele nos deixou um grande exemplo de diligente comunhão com o seu Pai. A divindade de Jesus não tornou ele independente de empregar todos os meios possíveis, disponíveis, como homem. Nós, irmãos, por muitas vezes, vivemos ocupados demais, cansados demais, correndo demais. Começamos o nosso dia correndo de um lado para o outro. E no fim do dia nós justificamos a nossa falta de comunhão com Deus por falta de tempo. Não tivemos tempo. Meu dia é muito corrido. Meu dia é muito intenso, afinal de contas, pastor, tu não sabe como é o meu dia. Meu dia é extremamente corrido. Será que o seu dia era mais corrido que o dia de Jesus? Jesus teve um dia extremamente corrido e cansativo no sábado. E no domingo de manhã, ele está de madrugada, tendo comunhão com o seu Pai. Se nós formos honestos com nós, irmãos, se nós formos honestos para com nós mesmos, nós vamos precisar admitir que nós não somos ocupados demais, que nós não temos compromissos demais, que nós não estamos cansados demais.
Se nós olharmos para nós e formos honestos, nós vamos ter que admitir que nos falta prioridade. E que a comunhão com o Pai talvez não é uma prioridade para nós. Não estamos orando, não estamos deixando de orar porque estamos cansados. Na verdade, estamos cansados demais porque deixamos de orar. Deixamos de buscar a Deus. Deixamos de priorizar a comunhão. Se nós formos honestos, vamos precisar admitir que não nos falta tempo. Que o nosso problema não é tempo. E o nosso celular, ele testifica contra nós. As configurações do nosso celular e de quanto tempo nós passamos com a tela do nosso celular ligada, testifica contra nós que não nos falta tempo. Mas que o Instagram ainda vem primeiro do que a oração. Que o Facebook, que as redes sociais, que ficar rolando o feed, ainda vem antes da nossa prioridade de estar com Deus em oração. Se formos honestos, não nos falta tempo. Nos falta prioridade. John Charles Riley, ele diz o seguinte. Ele diz que, falando de Jesus, um mestre tão comprometido com a oração, ele não pode ter servos descomprometidos com ela. Um mestre tão comprometido com a oração não pode ter servos descomprometidos com ela. E ele diz algo extremamente pesado. Um servo sem oração é um servo sem Cristo, inútil, na estrada da destruição. Uma vida sem oração é uma vida sem Cristo. É uma vida inútil na estrada da destruição. Jesus, ele prioriza a comunhão com o Pai. Ele não deixa o cansaço físico ser um impedimento. Que exemplo Jesus dá para nós, irmãos. Que exemplo Jesus está nos dando. Mesmo cansado, Jesus não foi governado pelo seu cansaço. Mesmo com uma agenda lotada, Jesus não é governado pela sua agenda. Jesus, ele prioriza a comunhão com o Pai. Um segundo fato aqui que nos chama a atenção a respeito da comunhão e da prioridade que Jesus dava à comunhão com o Pai, é que além de não ser impedido pelo cansaço físico, Jesus também não era impedido pelas pressões externas. No verso 36, Marcos nos diz: Simão e os que estavam com ele procuravam Jesus por toda a parte. A palavra procurar aqui, ela é bem interessante. Ela tem o sentido de caçar. Eles estavam desesperados atrás de Jesus. Imagina, eles acordam de manhã, Jesus não está na casa. A multidão está lá, as pessoas estão lá, os enfermos estão lá, os possessos estão lá, e onde é que está Jesus? Eles começam a procurar Jesus de maneira desesperada por todos os lugares. Eles procuram Jesus por toda a parte. Como falei aqui, essa palavra procurar tem a conotação de caçar. É um termo carregado com um senso de urgência. Era quase que uma perseguição. Eles estavam desesperados atrás de Jesus. Todos estavam procurando por ele. O verso 37 diz: quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura. Havia um desespero de Pedro, dos discípulos e da multidão. Eles procuravam Jesus, estavam desesperados atrás dele. O que os discípulos estão dizendo basicamente: Jesus, está dando certo. A igreja está cheia. Olha quanta gente, Jesus. Todo mundo está vindo atrás de você. Volte para lá. Tem pessoas para serem curadas. Tem pessoas para serem libertas. Só que Jesus, irmãos, ele tem um cuidado especial com o clamor popular. Ele não cede às pressões, deixando com que as pessoas determinem o seu caminho. Todo mundo está te procurando, Jesus. Está cheio de pessoas lá. O que Jesus faz? Ele não se deixa governar pelas pressões externas. Jesus não se empolga com as multidões. Qual era a lógica natural aqui? A lógica natural é que Jesus voltasse, que ele atendesse às demandas, que ele suprisse as necessidades. A lógica natural da vida é essa. Aonde há demanda, você deve estar. Onde há necessidade, então você deve suprir. Onde há gente procurando, você deve ir. Essa é a lógica natural da vida. Mas Jesus não se move assim. Jesus não se move na lógica natural da vida. Ele prefere a oração após seu ministério bem-sucedido em Cafarnaum. Ele não cede às pressões externas que levariam ele a deixar de priorizar a comunhão com o seu Pai. Essas pressões, irmãos, que Jesus sofreu, elas são extremamente atuais.
nós também estamos sendo constantemente pressionados. Essas pressões são extremamente atuais e muitas vezes elas ocupam um lugar de prioridade nas nossas vidas. O lugar que deveria ser da comunhão com Deus tem sido ocupado pelas pressões externas da vida e do dia a dia. Essas pressões, elas aparecem de várias formas. Elas aparecem na expectativa das pessoas. Muitos de nós vivem a vida querendo satisfazer a expectativa das pessoas, vive em torno das pessoas e não prioriza a comunhão com Deus. Essas pressões, elas aparecem também na necessidade de dar conta de tudo. Então nós temos uma agenda extremamente carregada e nós temos que dar conta de tudo aquilo que está na nossa agenda. Com um detalhe, Jesus não está nela. Jesus está fora dela. Jesus não participa da agenda. Essas pressões aparecem com a sensação de constante urgência. Você conversa com as pessoas, elas estão sempre apressadas. Elas estão sempre correndo. Elas estão sempre ocupadas. Como é que está a vida, minha irmã? Minha vida está corrida. Não vamos fazer, não, eu não tenho tempo. Está todo mundo vivendo com um senso de constante urgência. Pressionado. Correndo de um lado para o outro. Essas pressões, elas aparecem na cobrança por resultados. Com a necessidade de atingir os objetivos. De alcançar os resultados esperados. A maioria de nós tem objetivos, tem metas a serem alcançadas. Elas estão lá bem descritas. Só que a grande maioria de nós tem metas que são apenas externas, materiais e humanas. Nas suas metas de vida está orar mais hoje do que orou ontem. Faz parte das suas metas, as minhas metas para o mês de maio. Esse mês eu vou ler mais a Bíblia. Esse mês eu vou orar mais. Esse mês eu vou pregar mais o Evangelho. Esse mês eu vou estar mais em comunhão. Essas metas fazem parte da sua vida? Ou as suas metas estão lá? Esse mês eu preciso ganhar mais. Esse mês eu preciso arrecadar mais. Esse mês eu preciso fazer mais coisas. A nossa vida, na grande maioria das vezes, é assim. Diversas coisas tomam o lugar da comunhão. Sem perceber, irmãos. Isso é sutil, é silencioso. Nós entramos nesse modo de vida e nós nem percebemos que deixamos a comunhão não em segundo lugar, em terceiro lugar, em quarto lugar. Quando há um lugar na nossa vida. Sem perceber, essas situações elas começam a ocupar um lugar de prioridade, fazendo com que a comunhão com Deus seja sempre empurrada para depois. Não, agora eu vou fazer isso, depois eu oro. Não é que agora eu tenho que resolver esse problema, depois eu vou ler a Bíblia. Não é que agora tem pessoas me chamando aqui, eu sou obrigado a responder elas no WhatsApp. Porque se eu não responder elas, depois elas não me chamam. Então depois eu vou dar um tempo para Deus. Sem perceber. Você empurra a comunhão para o lado e vai priorizando aquilo que está do lado de fora, que faz pouca diferença na sua vida. De maneira sutil, de maneira silenciosa. Jesus, porém, não é impedido pelas pressões externas. Quando todo mundo está atrás dele, sabe o que diz? Eu vou orar. Quando a casa dele está cheia de pessoas querendo ser curadas, querendo ver ele fazer e operar milagres, sabe o que ele diz? Eu vou buscar ao Pai. Jesus, ele prioriza a comunhão com o Pai antes de tudo. O terceiro fato aqui que nós devemos observar sobre a prioridade que Jesus dá à comunhão com o Pai é que Jesus não é impedido pelo cansaço físico, ele não é impedido pelas pressões externas. Um terceiro fato que chama a atenção é que Jesus ele decide com base na sua comunhão com o Pai. Qual que é o centro de tomada de decisão de Jesus? A comunhão com Deus. É estar com o Pai. O verso 37, vamos reler ele novamente, diz assim: quando o encontraram, lhe disseram, todos estão à sua procura. Marcos não nos mostra qual que é o conteúdo da oração de Jesus. Ele só nos fala que Jesus está alta madrugada, antes do dia amanhecer, orando ao Pai. Ele não nos mostra, não registra a oração de Jesus. Mas sabe o que a gente vai ver nos versos 38 e 39? O resultado da oração de Jesus. Ele não nos mostra o conteúdo, mas nos mostra o resultado dela na sequência do texto. A multidão desejava ver Jesus novamente. Com um detalhe, eles não estavam procurando Jesus para ouvir Jesus ensinar. Eles queriam curas e queriam a expulsão de demônios. Era isso que a multidão estava procurando. Eles estavam atrás dos milagres.
de Jesus. Eles queriam receber curas, ver operações de milagres. E Pedro, que é quem vai até Jesus, ele não percebe a superficialidade, a incredulidade e a falta de interesse das multidões pela palavra de Deus. Pedro não consegue discernir que o que eles queriam era aquilo que Jesus podia dar para eles: cura, milagres e coisas miraculosas, e não os seus ensinos. Jesus, irmãos, ele é um pregador diferente. A grande maioria dos pregadores, se visse a porta cheia, não sairia, ficaria lá para atender as pessoas. Só que Jesus, ele é um pregador diferente. Ele não se fascina com a multidão. Por várias vezes Jesus foge da multidão. Ele corre dela, a multidão está de um lado, ele vai para o outro. Ele pega um barco, atravessa o rio e vai para o outro lado. A grande maioria das vezes, Jesus, ele foge da multidão para estar em comunhão com o Pai. Nós vamos ver que Jesus, ele vai tomar uma decisão nos versos 38 e 39. E a decisão dele não nasce da pressão dos discípulos. Pedro está pressionando Jesus, só que Jesus não vai decidir com base na pressão de Pedro. Ele não vai decidir com base na pressão dos discípulos. Ele vai decidir com base na comunhão com o Pai. Jesus, ele não volta para atender a multidão. Ele vai adiante. Todos estão te procurando. Está cheio de pessoas lá. Volte. Sabe o que Jesus faz? Ele não volta. Ele vai adiante. Jesus, ele não está tentando descobrir o que fazer enquanto corre. Ele não está tentando descobrir, sabe? Ele está correndo, a vida está diária. Vamos ver no que dá. Vamos ver o que acontece. Vamos ver como vai ser. Jesus não vivia desse modo. Ele não está tentando descobrir o que fazer enquanto corre. Ele prioriza a comunhão com o Pai. E ele decide o que fazer com base na comunhão. Sabe quando Jesus decide? Depois de orar. Ele ora. E depois ele decide se volta ou se vai adiante. É com base na comunhão com o Pai que ele define as suas prioridades. Jesus tinha a alegria de fazer a vontade do Pai. E por isso ele para orar ao Pai e saber qual que era a vontade do Pai para ele. Ele prioriza a comunhão. Muitos de nós tomam decisões rápidas demais. Agem rápido demais. Assumem compromissos demais, sem parar para buscar a direção de Deus. Não, eu vou orar para saber se é a vontade de Deus. Ora 2 minutos e diz que é a vontade de Deus. Não, que Deus me mostrou. Deus confirmou para mim. Age rápido demais. Assume responsabilidades demais. Não ora, não para, não busca buscar a direção de Deus. Porque age rápido demais, assume compromissos demais, faz as coisas sem buscar a direção de Deus. Tem muita gente que está cansada. Está cheio de pessoas que estão cansadas, não porque estão fazendo as coisas erradas, não porque estão em pecado, mas porque estão fazendo coisas que Deus não mandou fazer, que não era a direção de Deus, que não era a vontade de Deus. Tem muita gente cansada porque está fazendo as coisas sem a direção clara de Deus. Jesus, ele nos mostra um padrão completamente diferente. Ele se retira, ele ora, ele entende a vontade de Deus. Aí então, ele age, vai adiante e faz aquilo que o Pai havia lhe mostrado. A comunhão com Deus, meus irmãos, ela não é um detalhe da vida cristã. A comunhão com Deus é o fundamento da vida cristã. A vida cristã está fundamentada na comunhão dos seus filhos com o seu Pai. Era a partir da comunhão com o Pai que Jesus decidia em qual direção deveria seguir. Jesus, ele prioriza a comunhão. Ele tem a sua vida definida com base na sua comunhão com o Pai. Quando você olha para a sua vida, o que está dirigindo a sua vida hoje? Com base em que a sua vida é dirigida? O que está definindo a direção da sua vida hoje? O que define ela? Comunhão com o Pai? Ou as pressões externas? O que está definindo a direção da sua vida nesse exato momento? A vontade de Deus ou a sua vontade? Aquilo que Deus quer para a sua vida ou aquilo que você acha que é o que Deus quer? Porque tem muita gente usando o nome de Deus para validar as suas vontades.
estão validando as suas vontades com o nome de Deus, estão cansadas, morrendo à míngua na fé, porque estão fazendo a sua vontade e não a vontade do Pai. O que está definindo a direção da sua vida hoje? É a comunhão com Deus? Ou são as pressões, as necessidades, as demandas externas? O que define a direção da sua vida hoje? As suas demandas pessoais? As suas demandas familiares, religiosas? Ou a comunhão com Deus? Como está a sua comunhão com Deus? Que lugar ocupa a sua comunhão com Deus hoje na sua vida? A comunhão com Deus para a sua vida hoje é uma prioridade. Quando você olha para a sua agenda, que todos nós temos uma agenda, seja física, seja na nossa cabeça, todos nós temos os nossos compromissos diários, semanais, mensais. Quando você olha para a sua agenda hoje, o que a sua agenda reflete? Ela reflete ativismo ou dependência de Deus? O que a sua agenda reflete hoje? Dependência de Deus ou ativismo? Uma segunda área que Jesus ele prioriza, além de priorizar a comunhão, Jesus ele prioriza a missão. Os versos 38 e 39, Marcos nos diz, Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então ele foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Jesus ele prioriza a comunhão. Em segundo lugar, ele prioriza a missão. Depois de um momento de intensa comunhão com o Pai, Jesus ele responde aos discípulos. Ele dá uma resposta a Pedro. Sabe o que é surpreendente? A resposta de Jesus. Jesus responde de maneira surpreendente. Os discípulos vêm para ele e dizem, olha, todos te procuram. Jesus olha para os discípulos e responde, vamos para outro lugar. Está todo mundo te procurando aqui. Tudo certo, mas nós não vamos para lá. Nós vamos para outro lugar. Nós vamos na direção oposta. A resposta de Jesus é surpreendente. Como já disse aqui, humanamente falando, aquele era o melhor momento para ficar. As pessoas estavam interessadas e haviam, de certa forma, aceitado o ministério de Jesus. Os resultados, eles eram visíveis. Pessoas curadas, pessoas libertas, o evangelho sendo pregado. Só que Jesus ele não se deixa conduzir por isso. Ele prioriza a missão para a qual o Pai havia lhe enviado. Nós vamos ver que ele deixa claro qual é a sua missão: pregar o evangelho. Jesus ele prioriza a sua missão. A fidelidade de Jesus à sua missão, ela pode ser vista em pelo menos 3 atitudes presentes aqui nesse texto, nesses 2 versos. Jesus ele foi fiel à sua missão. E há aqui 3 atitudes que revelam a fidelidade de Jesus na sua missão. A primeira delas, a primeira atitude que revela a fidelidade de Jesus à sua missão é que Jesus se recusa a permanecer onde há maior aceitação. Ele é fiel à sua missão. Ele estava sendo aceito em Cafarnaum. O seu ministério era um ministério de sucesso. Por ser fiel à sua missão, Jesus se recusa a permanecer onde há maior aceitação. Na primeira parte do verso 38 ele diz, Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos. Ele estava sendo aceito em Cafarnaum. Os discípulos desejavam que Jesus permanecesse e se tornasse conhecido como um operador de milagres, como alguém que curava as pessoas. Jesus decide sair. Ele decide sair exatamente do lugar onde tudo está dando certo. Ele decide sair do lugar onde está ocorrendo aquilo que as pessoas chamam hoje de um avivamento. Ele decide sair daquele lugar, por um simples motivo. Aquele lugar, irmãos, ele estava pondo em risco a missão para a qual Jesus havia sido enviado. Cafarnaum estava se tornando um lugar perigoso. As pessoas poderiam ter uma visão distorcida de quem Cristo era. Elas poderiam pensar que ele era um milagreiro, um curandeiro, um exorcista. Jesus decide sair dali porque a sua missão ali estava em perigo. Permanecer em Cafarnaum seria mais fácil. Afinal de contas, como as pessoas dizem hoje aqui, estava tudo fluindo. Imagina, você olha, está tudo fluindo. Está confortável. Seria bom ficar ali. Mas Jesus, ele não se orienta por facilidade, nem por aceitação.
Ele não fica onde é mais confortável, ele vai para onde o seu propósito seria cumprido fielmente. Jesus, meus irmãos, se manteve fiel à sua missão em todo o tempo que esteve na terra. Todo o tempo. Jesus, por diversas vezes, foi tentado a se desviar da sua missão pelo diabo, pelos discípulos e pela multidão. Por diversas vezes ele foi tentado a se desviar da sua missão. Ele nunca se desviou. Ele permaneceu fiel ao seu propósito, à sua missão em todo o tempo que esteve na terra. Ele não procurou lugares mais confortáveis. Quando nós, muitas vezes, buscamos ambientes apenas que confirmem e validem aquilo que estamos fazendo. Muitos de nós estão à procura de ambientes onde não haverá resistência, onde não haverá dificuldade alguma. Jesus, ele toma exatamente o caminho oposto. Ele vai pelo caminho menos confortável. Mas era o caminho que mantinha ele fiel à sua missão. Jesus, ele não se prende ao sucesso momentâneo. Ele era famoso. A sua fama estava percorrendo toda a região. Só que Jesus não estava nem aí para a sua fama. Ele não estava buscando ser alguém famoso e de sucesso momentâneo. Jesus estava preso na sua missão. Ele sabia que tinha uma missão maior do que ser famoso, do que ser conhecido como milagreiro e um curandeiro. Jesus estava preso à sua missão. Ir a outros lugares daria a oportunidade, ir a outros lugares daria a outros a oportunidade de ouvir as boas novas do Evangelho. Cafarnaum já havia ouvido o Evangelho. Eles já haviam visto os milagres. Eles já haviam visto pessoas sendo libertas. Cafarnaum Jesus já tinha cumprido a sua missão ali. Ele precisa ir a outros lugares. É o que ele diz, vamos a outros lugares. A povoados vizinhos. E enquanto Jesus vai a outros lugares e a povoados vizinhos, ele dá tempo para que as pessoas em Cafarnaum avaliem de fato o seu ministério. Ele vai a outros lugares. Ele não permanece onde tem maior aceitação. Uma segunda atitude aqui que chama atenção a respeito da fidelidade de Jesus à sua missão é que Jesus, ele tem clareza do seu propósito. Ele tem clareza da missão. Ele sabe exatamente para o que ele veio. Ele não está atirando no escuro para ver aonde acerta. Ele tem clareza da sua missão. No verso 38 ele diz assim: Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, a povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Ele tem clareza da sua missão e do seu propósito. Ele não está perdido. Ele não está tentando encontrar para o que ele veio. Foi para isso que eu vim, para pregar o Evangelho. Jesus, ele reafirma a natureza da sua missão. Ele veio para proclamar o Evangelho. Ele deixou a glória que tinha com seu Pai desde toda a eternidade para ser um evangelista. Jesus, meus irmãos, é o divino missionário enviado pelo Pai para evangelizar e salvar o mundo perdido. Foi para isso que ele veio. Ele veio para pregar. A pregação estava no centro do ministério de Jesus. Deve estar no centro da vida da igreja. Deve estar no centro da vida dos crentes. Ele veio para proclamar o Evangelho. Jesus sabe exatamente por que veio. Ele, irmãos, ele não ajusta a sua missão conforme a resposta das pessoas. Ele poderia ter parado e dito: olha, tá bom aqui em Cafarnaum. A minha missão é pregar o Evangelho às outras pessoas. Há pessoas necessitadas em outros lugares. Mas aqui em Cafarnaum tá bom. Eu vou ficar aqui. As pessoas estão me procurando. Jesus, ele não ajusta a sua missão conforme a resposta das pessoas. Ele tem clareza e consciência do seu propósito. Essa clareza, ela nasce da comunhão com o Pai, como a gente viu no ponto 1. Por que Jesus tem clareza? Porque ele tem comunhão, ele prioriza a comunhão com o Pai. Uma das grandes marcas do nosso tempo é falta de direção clara. A grande maioria dos crentes está sem direção. Muitas vezes vivem ocupados, mas não têm clareza alguma do propósito para o qual Deus a salvou. São ativistas. Eles estão fazendo muitas coisas. Eles estão envolvidos em muitas coisas. Mas eles não conseguem identificar porque Deus salvou. Porque a graça alcançou as suas vidas. Está cheio de pessoas ocupadas, sem clareza de propósito. Como resultado disso, cansadas,
frustradas e perdidas. Está cheio de pessoas assim. Jesus, ele tinha clareza do seu propósito. Ele sabia exatamente por que veio. Foi para isso que eu vim. Ele tem clareza e certeza do seu propósito. E a Bíblia, irmãos, a Bíblia, ela também nos mostra com clareza para que Deus salvou o seu povo. Nós precisamos ter clareza do porquê fomos salvos. E essa clareza nós não vamos encontrar vivendo aleatoriamente. A clareza do porquê fomos salvos está na Escritura. A Bíblia nos mostra por que Deus nos salvou. E se estamos vivendo sem clareza de propósito, é porque talvez estamos vivendo sem leitura e meditação nas Escrituras. A Bíblia é clara em nos mostrar o porquê Deus nos salvou. Eu vou citar aqui alguns dos motivos pelo qual Deus te salvou e pelo qual você precisa viver e ter clareza do propósito de Deus para a sua vida. Deus te salvou, meu irmão, em primeiro lugar, para a sua glória. Para que você viva a sua vida para glorificar a Ele. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, Paulo diz: portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Porque Deus me salvou, pastor? Para que você glorifique a Ele. Para que você viva uma vida que glorifique a quem Ele é. O porquê Deus te salvou, em segundo lugar, para que você seja semelhante a Cristo. Para que você reflita a imagem de quem Cristo é. Romanos 8, 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus te salvou para que você glorifique a Ele por meio da sua vida. Em segundo lugar, para que você seja semelhante a Cristo. Em terceiro lugar, Deus te salvou para que você viva a sua vida em santidade. Para que a sua vida seja uma vida de santidade. 1 Pedro, capítulo 1, versos 15 e 16. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Ele te chamou para que você viva para a glória dele, para que você seja semelhante a ele, para que você viva em santidade. Em quarto lugar, Deus te chamou e te salvou para que você proclame o evangelho. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, Pedro diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pronto. Se você não sabia o porquê Deus havia te salvado, a Bíblia nessa manhã te mostra. Deus te salvou para que você viva para a glória dele, para que você seja a semelhança dele, para que você viva em santidade, para que você proclame o evangelho. A Bíblia nos mostra. Não podemos viver reagindo às expectativas das pessoas. Jesus não vivia assim. Ele não reagia à expectativa das pessoas. Ele era guiado pela sua missão recebida do Pai. É somente em comunhão, em uma vida de comunhão com Deus, que nós vamos encontrar clareza para as nossas vidas. A clareza de propósito para o qual Deus nos salvou. Uma terceira atitude de Jesus que chama aqui a respeito da sua fidelidade, a sua missão, é que Jesus ele prioriza a pregação do evangelho. Ele diz no verso 38, pois foi para isso que eu vim. Então ele foi, no verso 39, então ele foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Jesus prioriza a pregação do evangelho. Ele reafirma que era mais importante pregar o evangelho em outros lugares do que permanecer em Cafarnaum e curar os doentes. Olha isso. Entre pregar o evangelho, curar os doentes e expulsar os demônios, Jesus diz, eu vim para pregar o evangelho. E ele prioriza a pregação do evangelho. E ele não volta para curar enfermos e expulsar demônios. Ele vai adiante para pregar o evangelho. Jesus ele prioriza a pregação. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que se tinha algo que atraía as pessoas, eram os milagres. Jesus sabia exatamente disso. Que os milagres e as curas atraíam as pessoas. Jesus ele tinha noção do que estava acontecendo. Você consegue observar no texto que quando Jesus ele define a sua missão, ele não diz, vamos a outros lugares curar. Ele diz, vamos a outros lugares pregar. Que ele prioriza a pregação do evangelho.
que a pregação não é secundária no ministério de Jesus, que ela é central. Ele centraliza, ele foca o seu ministério na pregação. Irmãos, Jesus não veio apenas para resolver problemas temporais. Ele não veio apenas para curar pessoas e expulsar demônios. Jesus, ele veio para salvar o homem da condenação eterna. Foi para isso que ele veio. A sua obra vicária e expiatória, elas eram mais importantes que as suas curas. Ele focaliza nisso. Ele não quis ser lembrado por suas curas e milagres. Ele quis ser lembrado por sua morte e ressurreição. Jesus prioriza a pregação. E veja bem, foi pela pregação que a igreja começou a ser estabelecida. Quando começa a igreja em Atos? Quando Pedro começa a pregar. Foi pela pregação que a igreja começou e foi estabelecida. É pela pregação que a igreja cresce saudavelmente. A igreja cresce de maneira saudável pelo foco na pregação. Ela inicia pela pregação, cresce saudavelmente pela pregação. É pela pregação que os pecadores são despertados e os santos são edificados. Jesus prioriza a pregação. Veja no verso 39 que há uma ordem de prioridades. Ele diz, nós vamos a outros lugares para pregar nas sinagogas deles. Aí o verso 39 diz assim, então ele foi por toda a Galileia, pregando, em primeiro lugar, nas sinagogas deles. Depois, expulsando os demônios. Há uma ordem clara. A pregação vinha antes dos milagres e das curas. Jesus, ele prioriza a pregação. A pregação vem antes dos milagres, porque o maior problema da humanidade não é físico. O maior problema da humanidade não são as enfermidades físicas. O maior problema da humanidade é espiritual. E a solução não está em apenas aliviar os sintomas ou curar umas pessoas. O maior problema da humanidade, ele não é resolvido com curas e milagres. Ele é resolvido com a pregação do Evangelho. É o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e não as curas, os milagres e os exorcismos. É a pregação do Evangelho que salva. Jesus prioriza a pregação do Evangelho. Ele focaliza o seu ministério na pregação do Evangelho. Em muitos lugares hoje, irmãos, existe uma tendência de valorizar experiências pessoais acima da palavra de Deus. O que é mais comum hoje? Se colocar curas e milagres acima da palavra de Deus. Se colocar experiências pessoais acima da palavra e da pregação. A pregação em muitos lugares é secundária. Se dá, prega. Não, mas o que nós vamos fazer? Nós vamos cantar muito. Então se canta muito, se dança muito, se pula muito. Se ouve pouco o Evangelho. Em muitos lugares se canta 2 horas e se ouve 20 minutos de pregação. Em muitos lugares a pregação se tornou secundária. A experiência pessoal está acima da palavra. As emoções estão acima da palavra. E a pregação não, a pregação é algo chato e enfadonho. É cansativo ouvir alguém pregar 1 hora e tanto. Eu quero algo que seja mais emotivo, eu quero sentir, eu quero ser tocado, eu quero me alegrar e pular. E não estou dizendo que essas coisas não fazem parte do culto cristão. Há lugar para emoção, há lugar para alegria, há lugar para o entusiasmo. Mas isso não é a prioridade. O centro do culto é a pregação da palavra de Deus. Em muitos lugares a pregação e a palavra foi deixada de lado. Isso é atual, é cultural, mas não é cristocêntrico, não é bíblico. Embora isso seja atual, e embora esses ambientes estejam lotados de pessoas, isso não é cristocêntrico. Jesus não fundamentou o seu ministério com emoções, com experiências subjetivas. Ele fundamentou o seu ministério centralizando e focalizando na pregação da palavra de Deus. Ele prioriza a palavra. Jesus coloca a palavra no centro do seu ministério. E todo o restante serve a palavra. Todo o restante acontece em torno da palavra. Jesus não veio apenas para aliviar sofrimentos temporais. Ele veio para reconciliar os pecadores com Deus. E os pecadores são reconciliados com Deus por meio do Evangelho.
cura não reconcilia ninguém com Jesus. Pessoas podem ser curadas em um ambiente de culto e não se converterem ao Senhor. O que converte as pessoas é a pregação do Evangelho. É o Evangelho que reconcilia pecadores com Deus. Jesus prioriza a pregação do Evangelho. Jesus ele é direcionado pela comunhão com o Pai. O que tem direcionado as suas decisões, irmãos? Conforto ou fidelidade? Entre estar em um lugar confortável e ser fiel à missão, Jesus escolheu o desconforto para ser fiel à missão. Como você hoje direciona as suas decisões com base no conforto? Você faz só aquilo que é confortável para você? Você faz só aquilo que é bom para você? Entre fazer aquilo que é confortável para você e agradável para você e fazer aquilo que vai fazer com que você se mantenha fiel, o que você tem escolhido? O conforto, o comodismo ou a fidelidade, ainda que desconfortável? Ainda que ser fiel à missão levasse Jesus a ambientes desconfortáveis, ele escolheu a fidelidade em prol do conforto. Jesus ele não estava preocupado em ser aceito. Ele estava preocupado em se manter fiel ao propósito. Você se preocupa em ser aceito pelas pessoas? Em ser aceito no seu ambiente de trabalho? Em ser aceito no seu círculo de amizade? Você se preocupa com isso? Em que as pessoas aceitem você? Entre ser aceito pelas pessoas e fiel a Deus, o que você tem escolhido? Você tem escolhido se manter fiel, ainda que as pessoas rejeitem você? Ainda que elas não queiram ter comunhão com você? Ou você, em prol de ser aceito, você tem aberto mão da fidelidade, à missão, ao Evangelho, à vida para a qual Deus te chamou? Que caminho você tem escolhido? O caminho da fidelidade ou o caminho da aceitação? A palavra de Deus ela era central na vida de Jesus, no ministério de Jesus. Na sua vida a palavra é central, irmão. Essa Bíblia aqui que nós abrimos todo culto aqui, ela é central na sua vida. Ela ocupa a sua mente, o seu coração. É com base nela que você toma as suas decisões. Você recorre a ela quando você precisa buscar direção. A palavra era central no ministério de Jesus, mas na sua vida ela ocupa esse lugar central? Ou ela ocupa os lugares, sabe, periféricos, do lado da sua vida? Quando dá, você vai a ela. Sua vida não, a sua Bíblia não pode estar cheia de poeira. E você tirar a poeira dela para vir para o culto. Ela deve ser manuseada por você. Ela deve ser folhada por você. A Bíblia não é um instrumento que você pega para vir na igreja. A Bíblia é uma ferramenta que você usa ela diariamente, meu irmão. Ela é central na sua vida. Ela é central na vida de um crente. Ela era central no ministério de Jesus. A sua vida hoje ela está construída sobre experiências pessoais ou sobre a palavra? Qual o fundamento da sua vida? A Bíblia. Está escrito. Assim diz o Senhor. Assim diz a palavra de Deus. É isso que fundamenta a sua vida? Ou é eu sinto, eu acho, eu penso, eu tive uma revelação, eu tive um sonho, eu tive uma visão? Vou repetir para você. Pouco importa o que você acha. O que importa é o que está escrito. Não, mas é que eu acho. Está escrito? Não. Então não adianta de nada. Mas é que eu estou sentindo. Tá, mas o que você está sentindo tem fundamento bíblico? Não, pastor, mas é que eu estou sentindo é de Deus. Não é de Deus, porque se fosse de Deus, o que você sente teria algum fundamento na Escritura. A sua vida está fundamentada em quê? Está sendo construída com base em quê? Em experiências pessoais ou sobre a palavra de Deus? Sobre o firme fundamento? Sobre a rocha, que é a palavra? Aonde a sua vida está sendo edificada? Uma terceira prioridade que Marcos nos mostra na vida de Jesus é que além de priorizar a comunhão, além de priorizar a missão, Jesus, o Rei que serve, ele manifesta compaixão restauradora. Ele prioriza a compaixão. Nós olhamos os versos 40 a 45, eu não vou ler eles todos porque nós vamos abrir ele aqui nos subpontos. Mas nós vamos ver aqui o relato de um homem leproso. E aqui a gente não consegue localizar no texto se é na sequência, se isso aqui é cronológico. O texto não deixa claro. Que na sequência, depois de Jesus ter falado isso aos discípulos, aquele leproso se aproxima. Mas o que nós vamos ver aqui é um homem leproso. Um homem que tinha uma enfermidade mortal. Depois de afirmar a sua missão, Jesus ele encontra um leproso. Naquele contexto, a lepra ela não era apenas uma doença física. A lepra era mais que uma doença física.
A lepra trazia consigo consequências severas. Uma pessoa leprosa estava excluída socialmente. Uma pessoa leprosa, ela não poderia frequentar o templo. Ou seja, estava afastada da vida religiosa. Uma pessoa leprosa, ela vivia em isolamento completo de todas as outras pessoas. Elas viviam naquilo que a Bíblia vai nos mostrar que era uma espécie de leprosário. Um lugar onde apenas habitavam pessoas leprosas. A lepra era uma doença, além de física, que causava distanciamento. O leproso não podia conviver com as pessoas. Ele não podia participar da vida da comunidade. Ele era alguém considerado como impuro. O leproso, ele era afastado até da sua família, porque a lepra era uma doença contagiosa. O leproso se encontra com Jesus. E mesmo com todos esses obstáculos, a gente vai ver que aquele leproso, que nós vamos ler aqui na sequência do texto, ele se aproxima de Jesus e que Jesus manifesta compaixão para com ele. Um homem totalmente excluído da sociedade. Um homem considerado impuro pela lei. Um homem que tinha uma doença mortal. Nós vamos ver que ele vai se aproximar de Jesus. E que Jesus também vai dar uma resposta surpreendente. Jesus vai exercer e manifestar compaixão para com aquele leproso. 3 ações aqui vão nos chamar a atenção. Jesus ele vai manifestar sua compaixão em 3 ações. A primeira delas, Jesus manifesta a sua compaixão na aproximação do leproso até ele. No verso 40 diz assim: um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu, preste atenção nos detalhes do texto. Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: Senhor, se o Senhor quiser, pode me purificar. A lepra, ela tem um lugar distinto no Antigo Testamento. É um grupo de doenças de pele. Não era apenas um tipo. Nós vamos ver lá, se a gente ler lá Levítico, fala muito sobre a lepra, sobre como se purificar da lepra, sobre como deveriam tratar uma pessoa leprosa. Então a lepra ela era um conjunto de doenças de pele que eram altamente infecciosas e que eram de difícil cura. Um leproso, ele só poderia ser curado na tradição judaica e religiosa, somente Deus poderia curar alguém da lepra. Não havia meios físicos, medicinais para que uma pessoa fosse curada da lepra. Então a crença é que somente Deus poderia curar uma pessoa da doença da lepra, que era uma doença altamente contagiosa. A lei mosaica, o Antigo Testamento ali, o Pentateuco, exigia que as pessoas infectadas vivessem em isolamento e se identificassem ao se aproximarem de outras pessoas. Olha o que diz Levítico, capítulo 13, nos versos 45 e 46, a respeito de como um leproso deveria se portar ao se aproximar das pessoas. O texto diz assim: as roupas do leproso em que está a praga serão rasgadas, e os seus cabelos deixados sem pentear. Com a mão sobre a boca gritará: impuro, impuro. Será impuro durante os dias em que a praga estiver nele. Está impuro, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Quando o leproso se aproximava, vestes rasgadas, cabelos despenteados, ele tapava a sua boca e ele tinha que comunicar antecipadamente que ele estava impuro, para que as pessoas não se aproximassem dele. Elas poderiam ser contaminadas, elas poderiam ser consideradas impuras. Então o leproso ele tinha na lei instruções de como se portar. Pessoas com lepra sofriam consequências não apenas físicas, mas também sociais. Eles eram considerados mortos-vivos. A lepra era uma doença que ela ia mutilando a pessoa. Então, em um determinado tempo, a pessoa ia perdendo os dedos, perdendo o nariz, as partes do corpo dela iam se desfigurando. Era uma doença que era considerada tão difícil quanto ressuscitar um morto à sua cura. Ou seja, humanamente era algo impossível um leproso ser purificado. Os leprosos eram considerados mortos-vivos. Um detalhe sobre a lepra. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a lepra era um sinal da ira de Deus. Por exemplo, quando Miriam se rebela contra Moisés, Miriam é ferida de lepra. Quando Geazi ele mente para Eliseu e ele vai atrás de Naamã, ele é ferido de lepra. Quando o rei Uzias desobedece a Deus, ele também é ferido de lepra. Então a lepra na antiga aliança, no Antigo Testamento, ela era uma espécie de sinal da ira de Deus sobre pessoas que estavam em pecado. Esse homem era um leproso. Tudo isso que nós falamos aqui, afastamento social, ser alvo da ira de Deus, um homem impuro, um homem que deveria se identificar, um homem que não poderia estar no meio dos outros. Essa era a condição desse leproso. A Bíblia não diz o nome dele. Chama ele de leproso.
Esse homem leproso, mesmo diante de todas as dificuldades, se aproxima de Jesus. Mesmo com todos os obstáculos, ele se aproxima de Jesus, ele arrisca tudo. Ele poderia ser apedrejado ali. Ao se aproximar de Jesus, por ser um impuro, ele poderia morrer por apedrejamento naquele mesmo local. Ele quebra a lei, ele quebra os costumes, na possibilidade de ser curado e restaurado. Observe comigo aqui no texto, que ele não vem de qualquer maneira. Ele vai a Jesus, cheio de obstáculos, mas Marcos deixa claro. Um leproso aproximou-se de Jesus e lhe pediu de joelhos. Ele vai de joelhos até Jesus. Ele vem prostrado com o rosto em terra. No Evangelho de Mateus, o relato a respeito desse leproso, Mateus vai dizer que ele adorou Jesus. Ele reconheceu quem Jesus era. Perceba que ele chama Jesus de Senhor. Ele diz, se o Senhor quiser. Ele vem prostrado. Ele vem de joelho. Ele adora a Jesus. Ele reconhece a majestade e o poder de Jesus. Quando nós olhamos ali para a parte B do verso 40, que ele diz, se o Senhor quiser, pode me purificar. Ao dizer se quiseres, ele não está aqui questionando o poder de Jesus. Ele não está duvidando que Jesus poderia curar ele. Ao dizer se quiseres, aquele leproso está reconhecendo a autoridade que havia sobre a vida de Jesus. Se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer, mas eu me submeto à sua vontade. Se o Senhor não quiser também, está tudo certo. Ele não duvida, mas reconhece a autoridade de Jesus e se submete à sua vontade. Em outras palavras, aquele leproso está dizendo algo do tipo, tu tens tal autoridade que pode fazer o que quiseres. Até curar um leproso, que segundo a tradição, é impossível que ele seja curado. Podes fazer o que quiseres. Ele se aproxima de Jesus, não com dúvidas, mas cheio de convicção, crendo que Jesus podia todas as coisas. Tem uma citação aqui que os irmãos vão também projetar ali de Corrie ten Boom. Ela diz o seguinte, é uma mulher antiga. Ela diz, não há abismo tão profundo que a graça de Deus não seja mais profunda. Não há. O abismo daquele leproso era profundo, mas mais profundo que o abismo daquele leproso era a graça de Jesus Cristo que seria manifesta na vida dele. Veja bem, não há abismo tão profundo que a graça de Deus não seja mais profunda. Não há. Aquele leproso, ele vai a Jesus, sem fazer exigências. Ele vai suplicando com fervor. Observe aqui, ele vai e diz, se o Senhor quiser, pode me purificar. Ele vai prostrado, se humilhando. Ele não decreta nada. Ele não decreta nada. Ele não ordena nada. Ele não reivindica os seus direitos. Ele não impõe o seu querer a Jesus. Aquele homem vai a Jesus. Ele demonstra plena reverência e submissão à vontade soberana de Jesus. Ele não vai a ele dizendo, eu exijo que tu me cures. Eu declaro a cura. Eu decreto o milagre. Ele não faz nada disso. Ele entende que Jesus é soberano. Que Jesus tem todo o poder e autoridade. E que Jesus faz o que ele quer. Quando ele quer e como ele quer. Aquele homem não decreta nada. Ele não ordena nada. Ele apenas se prostra, se humilha e suplica. Muitos crentes, irmãos, influenciados pela teologia da prosperidade e da confissão positiva, eles se aproximam de Deus de uma forma muito oposta desse leproso. Tem crentes que pensam que eles podem decretar algo para Deus. Eu decreto a cura. Eu declaro o milagre. Quem somos nós para decretar, declarar, ordenar alguma coisa? Nós apenas pedimos em nome de Jesus, crendo que Deus é poderoso para fazer. E se Ele não fizer, Ele ainda continua sendo soberano, Senhor sobre todas as coisas. Aquele leproso não decreta nada. Muitos crentes vão a Deus de maneira irreverente. Eles acham que podem falar com Deus de qualquer jeito.
de qualquer maneira. Deus, o Senhor, Jesus, o Senhor, ele foi substituído no nosso tempo por você, por tu. Há uma grande reverência na maneira como muitos crentes se achegam a Deus hoje, irmãos. Muitos crentes, eles se achegam a Deus pensando que eles podem ordenar Deus a fazer alguma coisa. Nós olhamos para aquele leproso e ele vai a Deus com reverência. Ele não exige resposta. Ele não exige resposta, ele não determina nada. Ele não decreta nada. Ele não tenta chantagear Deus por meio da fé. Oh, se o Senhor fizer isso, eu farei isso em troca disso. Tem pessoas que acham que Deus é um Deus de barganha. Se eu der isso, então Deus ele vai me dar isso. Olha, Deus, vamos fazer um propósito. Eu te dou isso se o Senhor fizer isso. Deus não age com base nas nossas barganhas. Deus age com base no seu propósito eterno. Ele age com base naquilo que ele determinou que fará. E ele não muda os seus decretos eternos. Aquele leproso não exige nada, não decreta nada, não determina nada. Ele não chantageia Deus por meio da fé. Aquele leproso se aproxima de Jesus e ele faz duas coisas. Que são duas coisas que nós precisamos fazer ao orar. Ele se aproxima de Jesus e ele faz duas coisas. A primeira delas, ele reconhece que Jesus pode todas as coisas. Ele reconhece que Jesus ele pode todas as coisas. E a segunda coisa que ele faz, a segunda atitude que ele tem, ele reconhece que Jesus faz o que quiser. Jesus pode tudo? Pode. Só que ele não vai fazer tudo que nós queremos. Ele vai fazer o que ele quiser. E louvado seja o nome de Jesus por isso. Bendito seja o nome de Jesus por isso. Bendito seja o nome de Jesus quando oramos e ele responde a nossa oração com um sim. Bendito seja o nome de Jesus quando oramos e ele responde a nossa oração com um não. O nome dele é glorificado tanto com o seu sim, quanto com o seu não. O leproso entendeu isso. Ele entendeu que Jesus podia fazer todas as coisas. Mas ele também entende que Jesus faz o que ele quer, porque ele é Deus. Ele se aproxima de Jesus dessa maneira. E essa deveria ser a forma que nós, crentes, nos aproximamos do Senhor. Irmãos, Deus sempre fará a sua vontade. Embora isso não seja bom para nós momentaneamente. Deus sempre fará a sua vontade. E a vontade de Deus, a palavra de Deus nos diz que é sempre boa, perfeita e agradável. É sempre boa, perfeita e agradável. Entenda, é a vontade de Deus que deve ser feita na terra. E não a nossa vontade que deve ser feita no céu. O leproso se aproxima de Jesus. Jesus demonstra a sua misericórdia, permitindo que aquele leproso se aproximasse dele. Uma segunda ação que demonstra a misericórdia de Jesus para com aquele leproso é que, além de permitir com que o leproso venha até ele, Jesus ele toca naquele leproso. Nos versos 41 e 42, a palavra de Deus nos diz: e Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. O leproso se aproxima de Jesus e a gente viu tudo o que significava ser um leproso. O que Jesus faz? Permite a aproximação. Só que ele vai além. Ele toca aquele leproso. A resposta de Jesus, ela não é menos escandalosa que a audácia do leproso de se aproximar dele. O que Jesus está fazendo aqui é algo escandaloso para os religiosos. Era algo impensável de se fazer. Como um judeu comum reagiria à aproximação de um leproso? Ele se encolheria. Ele se esconderia. Ele se protegeria da aproximação de um leproso. O que Jesus faz? Jesus ele se compadece de forma tão profunda da condição daquele homem. Ele estende a mão. Jesus estende a mão para aquele leproso. Veja bem, Jesus não considera ninguém digno. Ele não considerava ninguém digno. Ele estende a mão para um leproso. Só que a gente olha para o ministério de Jesus e ele faz isso de maneira frequente. Ele atende o cego, ele atende o surdo, ele atende o mudo, ele cura o leproso, ele ensina as prostitutas. Jesus não considerava ninguém digno da sua presença. Ele sempre atendia a todos que vinham até ele. Ele estende a mão para aquele leproso. Jesus toca aquele leproso. Imagina, ele toca. Você consegue imaginar a cena? Um leproso, um homem caindo aos pedaços.
Você saber que se você tocar naquele leproso, você pode se tornar um leproso. Jesus estende a mão para ele. Jesus toca aquele leproso. O verso 42 diz que ele é curado instantaneamente. Jesus poderia curar ele com uma palavra. Assim como a gente vê em outros relatos nos evangelhos, que uma palavra de Jesus foi suficiente para que uma pessoa fosse curada. Mas com aquele leproso, Jesus ele age de maneira diferente. Ele estende a sua mão. Ele escolhe tocar naquele leproso. Pela lei, ao tocar em um leproso, alguém se tornaria impuro. Era o que a lei dizia. Quando alguém tocava o impuro, se tornava impuro. Mas Jesus ele não se importa com isso. Quando Jesus ele toca o leproso, o contrário acontece. Não é a lepra do leproso que contamina Jesus, mas é a santidade de Jesus que purifica o leproso. Quando Jesus estende a mão para ele, acontece o inverso. O leproso é purificado. A atitude de Jesus revela quem ele é. Jesus ele não se afasta do impuro. Ele não evita o quebrado. Ele não mantém distância do excluído. Jesus ele se aproxima, toca e transforma. O toque de Jesus sobre aquele leproso não gerou apenas uma cura física. Aquele leproso, naquele exato momento, ele é devolvido para a sua família. Ele é devolvido para o convívio social. Ele é devolvido para a vida religiosa dos judeus. É mais do que uma cura física. Jesus restaura aquele homem em todas as áreas que a lepra tinha afastado ele. Ele é curado fisicamente, ele é trazido de volta ao convívio social. Ele é trazido de volta à sua família. A lei mosaica, referente à purificação, ela dizia que não podia ajudar o homem. Ou seja, o que a lei mosaica fazia? Ela protegia o povo. A lei mosaica, referente à purificação, não podia ajudar o homem. Ela servia apenas para proteger a comunidade. Mas preste atenção, aquilo que a lei não podia fazer, Jesus pôde. A lei não podia purificar, Jesus purificou. A lei não podia salvar, Jesus salvou. Aquilo que a lei não poderia fazer, Jesus ele faz. Jesus faz por intermédio da sua palavra e de forma imediata. A lepra era uma doença que ia deformando a pessoa e lhe destruindo pouco a pouco, até que ela viesse à morte. Quando nós olhamos para a lepra hoje, será que há entre nós algo semelhante que possa ser comparado à lepra hoje? Será que existe? Eu respondo para você. Existe. Existe algo pior do que a lepra. É comparável à lepra, mas é pior do que ela. Essa enfermidade, que é pior do que a lepra, é a enfermidade do pecado. O pecado é pior do que a lepra. O pecado, tal como a lepra, trata-se de uma doença profundamente arraigada, que infecciona cada porção de nossa natureza, coração, vontade, consciência, entendimento, memórias e afeições. O pecado é semelhante à lepra. Aonde a lepra tocava, ela tornava impura e contaminava. Aonde o pecado entra, ele contamina. E ele contamina tudo. Não há uma área do ser humano em que o pecado ele não manchou. O pecado, semelhante à lepra, ele se espalha, ele infecciona. Tal como a lepra, o pecado nos torna asquerosos e abomináveis, incapazes do convívio com Deus e despreparados para a glória celestial. Tal como a lepra, o pecado é incurável se o tratamento for feito por qualquer médico terreno. Ele vai se arrastando, lenta, mas seguramente, para a segunda morte. O pior de tudo, irmãos, é que muito mais do que a lepra, o pecado é uma enfermidade da qual nenhum homem está isento. A Bíblia diz que todos pecaram, que todos carecem da glória de Deus. A Bíblia diz que nós, diante do Senhor, somos como o impuro, somos como o leproso. A lepra, ela atingia algumas pessoas. O pecado atingiu toda a humanidade. Toda a humanidade foi infectada com a doença do pecado. Uma doença muito pior do que a doença da lepra. A lepra levava as pessoas à morte física. O pecado leva as pessoas à morte eterna. Mas sabe qual a boa notícia para nós nessa manhã, irmãos? A
A boa notícia para nós é que aquele que é capaz de curar o leproso e restaurá-lo à comunhão e à comunidade, ele também é poderoso para limpar o pecador e trazê-los de volta ao relacionamento com Deus. A boa notícia é que Jesus, aquele que limpou o leproso, ele é poderoso para limpar a lepra do nosso coração. Jesus é poderoso para remover o pecado das nossas vidas. Jesus é poderoso não para nos trazer apenas de volta ao convívio com as pessoas. Jesus é poderoso para nos trazer de volta ao convívio com Deus, ao relacionamento com Deus que foi quebrado por conta do pecado. A boa notícia para nós é que Jesus veio, ele morreu, ele ressuscitou, ele está à destra do Pai, e o seu sangue foi derramado para a remissão e para o perdão dos nossos pecados. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, ele nos limpa, ele nos santifica. Até mesmo o principal dos pecadores pode se aproximar de Deus mediante o sangue e o Espírito de Cristo. Não há ninguém tão pecador que não possa ser salvo pela graça. Não há ninguém que pecou de maneira tão grave que não possa ser purificado pelo sangue de Jesus. Jesus é aquele que nos purifica e nos limpa da lepra do pecado. Os homens, meus irmãos, eles perdem-se eternamente, não por serem ruins demais, para que sejam salvos. Os homens, eles se perdem eternamente porque eles não vêm a Cristo, para que Cristo os salve. Porque eles não fazem como aquele leproso que veio a Jesus, que se prostrou aos pés de Jesus, que clamou pela misericórdia de Jesus. A misericórdia de Jesus se manifesta na maneira em que ele toca aquele leproso. Ela se manifesta nas nossas vidas na maneira em que ele derramou o seu sangue para nos salvar, irmãos, e nos estendeu graça, e nos limpou e nos salvou de uma doença pior do que a lepra, a doença do pecado. Uma terceira ação de Jesus, que manifesta a sua misericórdia e a sua compaixão para com aquele leproso, é que em sua ordem que requer obediência. Aquele homem vai a Jesus, Jesus cura ele, toca ele é limpo. Aí nos versos 44 e 45 Jesus fala com ele. Olha o que diz o texto. Ele disse, Jesus está aqui fazendo uma exortação, preste atenção que é uma exclamação aqui, então Jesus está sendo enfático na sua colocação com aquele leproso. E ele disse, olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. No verso 45, mas tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia a ponto de Jesus não poder entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso, permanecia fora em lugares desertos e de toda parte vinham ao encontro dele. Jesus cura o leproso e dá uma ordem. Pessoal, você está curado? Agora, preste atenção, não conte isso para ninguém. Você vai ir ao sacerdote, você vai se apresentar ao sacerdote, porque pela lei o sacerdote era aquele que averiguava uma pessoa quando ela estava livre da lepra. Então Jesus disse, você conhece a lei? Você vai ao sacerdote, o sacerdote vai verificar você. Se você estiver puro e o sacerdote constatar isso, você vai fazer o sacrifício que a lei ordena. Então Jesus cura aquele homem, limpa aquele leproso e dá uma ordem clara para ele. Não divulgue, apresente-se ao sacerdote, obedeça o que a lei determina. Jesus é claro na sua ordem a ele. Jesus ele tinha dois objetivos com essa ordem. Primeiramente, confirmar oficialmente a purificação e restaurar o homem à comunidade. Só depois da vistoria do sacerdote isso seria concretizado. Um segundo objetivo que Jesus tinha era não tornar pública a cura, para não aumentar a admiração das pessoas e dificultar a missão. Então Jesus está de novo operando o milagre e pedindo para que não contem as outras pessoas. Como nós vimos no sermão passado, Jesus não queria antecipar quem ele era. Então ele pede para que os demônios se calem, ele pede para aqueles que ele cura e opera sinais se calem, porque havia um tempo determinado em que ele se revelaria como Messias. Então Jesus ali dá uma ordem com dois objetivos. O que aquele leproso faz? Desobedece. Ele não se conteve. Ele sai entusiasmado, contando para todos o que lhe havia acontecido. No verso 45, mas tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso permanecia fora em lugares desertos, de toda parte vinham ao encontro dele. Ele desobedece à ordem de Jesus. Ele substitui a obediência à ordem pelo entusiasmo e emoção.
Ele se emociona. Ele fica muito empolgado. E ele desobedece. Qual o resultado da desobediência dele? O verso 45 vai dizer: a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Ou seja, Jesus não volta para Cafarnaum, ele segue adiante para proclamar o evangelho. Só que daí ele cura o leproso, e o leproso que ele curou se torna um obstáculo para aquilo que ele havia ido adiante. Pregar o evangelho. Ele não podia mais entrar nas cidades, porque o leproso curado desobedeceu a ordem dele. Se empolgou demais, se entusiasmou demais. Veja bem, a desobediência daquele leproso atrasou o progresso do evangelho. O entusiasmo dele prejudicou o avanço da missão. Ele teve zelo. Ele talvez tivesse boa intenção, mas veja bem, boa intenção com desobediência não muda nada. Boa intenção só não adianta. A intenção dele foi boa. Ele quis pregar o evangelho, ele quis falar de Jesus. Mas ele não obedeceu a ordem. A boa intenção dele, o zelo que ele teve, foi um zelo sem entendimento. Jesus mandou aquele homem ficar calado e ele desobedeceu. E olha que paradoxo. Jesus diz, não fale, e ele fala. Aí para a igreja e para nós, Jesus diz, fale, e nós nos calamos. Para o leproso, fique quieto. Para nós, fale. O leproso faz o que não deveria fazer. E nós não temos feito o que deveríamos fazer. O leproso falou quando deveria calar. E nós temos nos calado quando deveríamos falar. O leproso fez o que nós deveríamos fazer. Desobedeceu. E nós, que deveríamos falar, temos nos calado. A desobediência daquele leproso purificado não é tão condenável quanto a nossa desobediência atualmente. Não é, irmãos. Somos ordenados a falar as boas novas do Evangelho. E na grande maioria das vezes, não falamos. Silenciamos. Nos calamos. Não abrimos a nossa boca e não pregamos. Perceba que agora o homem que antes estava isolado por causa da lepra, você consegue olhar para o texto e perceber isso? Aquele homem estava isolado por causa da lepra. Perceba que o homem que antes estava isolado, agora ele está circulando livremente. Ele foi curado. Você consegue perceber que Jesus que antes circulava livremente, agora está preso? Restrito a um lugar. Ele não pode entrar na cidade. Ele precisa ficar nos lugares desertos, afastado das pessoas. Você consegue olhar para o texto e perceber que o leproso isolado circula livremente, que Jesus agora, ele precisa ocupar o lugar do leproso, ficar em lugares isolados e desertos. Você consegue perceber que Jesus e o leproso trocam de lugar? O lugar do leproso é ocupado por Jesus. E o lugar de Jesus agora é ocupado pelo leproso. Você consegue olhar para o texto e perceber isso? Que o que está acontecendo aqui é uma sombra do que aconteceria na cruz. Jesus está ocupando agora o lugar do leproso. O leproso está agora ocupando o lugar de Jesus. O que está acontecendo aqui no relato dessa cura, desse leproso, e na maneira que Jesus ele demonstra compaixão para com aquele leproso, é que Jesus está ocupando o lugar que era dele. Eles trocam de lugar. Há uma sombra aqui do que aconteceria na cruz. Na cruz, irmãos, Jesus tomaria definitivamente o lugar dos impuros. Aqui foi momentâneo. Aqui Jesus toma momentaneamente o lugar daquele impuro. Mas na cruz, Jesus tomaria definitivamente o lugar dos impuros. Na cruz, o santo seria tratado como impuro, para que os impuros fossem tratados como santos. Na cruz, aquele que nunca conheceu o pecado, seria feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Na cruz, Jesus assume o lugar do excluído, para que pecadores sejam reconciliados com Deus. Na cruz, ele entra no isolamento, para que nós sejamos trazidos para perto. Na cruz, Jesus assume nossa condenação, para nos trazer restauração. O leproso, meus irmãos, ele foi restaurado à comunidade, mas na cruz, Cristo restaura pecadores à comunhão com o próprio Deus. Foi isso que Jesus fez na cruz. Ele nos restaurou a comunhão com Deus. Ele nos reconciliou com o Pai.
Aquilo que ele fez com o leproso momentaneamente, foi o que ele fez definitivamente para conosco em sua obra consumada na cruz. Bendito seja o nome de Jesus, irmãos. Bendito seja o nome de Jesus. Aquele leproso se aproximou de Jesus com humildade. De que maneira você tem se aproximado de Jesus? Como você se aproxima dele? Você vai a Cristo com humildade? Ou você está tentando impor a sua vontade a Cristo? Quando você vai orar, você vai com o coração humilde, rendido, prostrado? Ou você está tentando determinar aquilo que Deus tem que fazer na sua vida? Como você tem ido a Ele? De maneira humilde, de maneira simples? Ou com um coração arrogante, irreverente? Como você tem ido a Ele? Você acredita, irmão, que a graça de Cristo é suficiente para restaurar até o mais profundo pecador? Você acredita nisso? Que assim como Jesus ele foi poderoso para curar uma doença que era humanamente incurável, você acredita que Jesus é poderoso para salvar o pior dos pecadores? Você acredita nisso? Você deveria acreditar que você está aqui. E se o pior pecador que você conhece não é você, você está cego para o que é o pecado. O pior pecador que existe e que eu conheço sou eu. E eu creio que a graça de Jesus é profunda para alcançar o pecador porque ela me alcançou. Se Jesus salvou um pecador como eu, quem ele não pode salvar? Quem a graça dele não pode resgatar? Você crê nisso? Que até o pior dos pecadores pode ser salvo e alcançado pela graça de Cristo? Se você crê, por que você não prega para as piores pessoas que você conhece? Porque você olha para pessoas que estão perdidas, e você não anuncia o evangelho para elas, prega a Cristo para elas. Não, mas aquela pessoa é muito difícil, olha a vida que ela leva. Você não crê que Jesus é poderoso para resgatar ela daquela vida que ela está vivendo? Jesus resgatou a você, Jesus resgatou a mim, ele resgatou a Paulo, o pior dos pecadores, o perseguidor da igreja. Quem Jesus não pode resgatar pela sua graça? Ele pode alcançar até o pior dos pecadores. Nós precisamos crer nisso. A sua vida, irmão, a sua vida hoje, ela é marcada apenas por entusiasmo espiritual? Ou a sua vida é marcada por obediência às ordens de Cristo? Veja bem, não vamos tirar a alegria do culto. Nós precisamos ser mais alegres aqui na nossa igreja no culto. Não vamos tirar o entusiasmo do culto. Nós precisamos ser mais entusiasmados, principalmente quando cantamos, quando louvamos a Jesus. É hora de nós nos entusiasmarmos, nos alegrarmos, cantarmos, desfrutarmos da presença de Deus. Nós não podemos tirar uma característica do culto que é a alegria. Faz parte estar alegre no culto. É motivo de alegria estar reunido. Precisamos nos entusiasmar, nos alegrar, cantar, ter prazer em estar aqui. Mas a nossa vida não pode ser marcada apenas por entusiasmo. A sua vida hoje, ela é marcada apenas por entusiasmo. Então, se você vem num culto, se você não sente, se você não arrepia, se ninguém bota a mão na sua cabeça, se ninguém profetiza nada para você, então você sai aqui, sabe, triste. Não, que culto mais frio. Não, olha só, não aconteceu nada de poderoso e sobrenatural. O que está acontecendo agora? Deus está falando conosco por meio da sua palavra. Sempre há algo de sobrenatural quando o povo de Deus se reúne. Sempre há. Ainda que nós não enxergamos o que está acontecendo, mas há algo de poderoso e sobrenatural na reunião do povo e no ajuntamento do povo de Deus. A sua vida hoje, ela é marcada apenas por entusiasmo espiritual ou por obediência às ordens de Cristo? Jesus, ele prioriza, irmãos. Ele prioriza a comunhão, ele prioriza a missão, ele prioriza a compaixão. Coisas que nós precisamos priorizar. Precisamos priorizar a comunhão com Deus, precisamos priorizar a missão de anunciar o Evangelho, precisamos priorizar a questão de sermos compassivos com os outros. Quero encerrar essa manhã aqui com 4 aplicações práticas, com base no sermão dessa manhã, desculpe, não escureceu ainda, com base no sermão dessa manhã. A primeira aplicação prática, irmãos, com base no sermão dessa manhã: priorize diariamente a comunhão com Deus. Priorize. Jesus acordou mais cedo. Ele acordou quando estava escuro. Ele foi orar. Se você não tem tempo para orar de tarde, de noite, acorde 1 hora mais cedo. Organize a sua vida em torno de ter comunhão com Deus. Não deixe para o fim do dia, porque no fim do dia provavelmente você não vai fazer o que não conseguiu fazer no começo do dia.
Inicie o seu dia orando, inicie o seu dia em comunhão com Deus. Priorize a comunhão com Deus. Não trate a oração, a palavra e a comunhão com Deus como algo secundário. Isso é prioridade da nossa vida. Organize a sua vida em torno de Deus primeiramente. Ore, busque a Deus, tenha comunhão com Ele. Depois saia para pagar boleto. Depois saia para resolver as demandas da sua vida. Depois saia para trabalhar. Mas não faça isso sem antes orar. Ore antes. Busque a Deus antes. Vá a Deus buscando a sua direção e ter comunhão com Ele. A primeira atitude prática, a primeira aplicação prática, priorize diariamente a comunhão com Deus. A segunda atitude prática, a aplicação prática aqui dessa manhã, viva com fidelidade ao propósito para o qual Deus te salvou. Viva com fidelidade para a missão para a qual Deus te salvou. Você não pode viver reagindo às demandas do dia a dia. Você não pode ser reativo. Muitos de nós são reativos, então nós vamos respondendo aquilo que acontece. Nós não podemos ser reativos. Nós não podemos viver reagindo às demandas do dia a dia. Não podemos viver buscando conforto ou aprovação. Nós precisamos viver com clareza para o propósito para o qual Deus nos salvou. Relembrando, Ele salvou você para que você viva para a glória dEle, para que você proclame o Evangelho, para que você viva uma vida de semelhança a Ele, para que você viva uma vida de santidade. Viva a sua vida com base nessas coisas, sendo fiel a isso, buscando isso constantemente. Uma terceira aplicação prática aqui do sermão dessa manhã: corra para Cristo em humildade e arrependimento. Corra para Cristo. Vá a Jesus como aquele leproso fez. Aquele leproso sabia que a única possibilidade da vida dele ser transformada é se ele fosse a Jesus. Não tinha outra opção. Não tinha outra oportunidade. E assim como aquele leproso, nós precisamos correr para Cristo em humildade, irmãos, e arrependimento. Veja bem, pare de tentar esconder a sua lepra espiritual. Pare de tentar. O pecado não é para ser escondido. O pecado é para ser confessado. Se você tem pecado, não esconda isso. Vá a Jesus. Vá aos pés dele. Se você não tem vencido pecados específicos na sua vida, você tem tido dificuldade com pecados específicos, você precisa correr a Jesus como aquele leproso em humildade, dizer: Senhor, eu não estou conseguindo, preciso que o Senhor me capacite, eu preciso que o Senhor estenda a graça, me ajude a vencer nessa área. Você precisa ir a Jesus como aquele leproso foi, em humildade. Não esconda a lepra do pecado, ela vai contaminar toda a sua vida, ela vai acabar atingindo a sua casa, a sua família. Não esconda a lepra do pecado, vá a Cristo. Vá a Cristo como aquele leproso, sem exigência, sem méritos, confiando na graça, suplicando pelo favor de Cristo. Uma quarta e última aplicação prática nessa manhã: obedeça a Cristo e proclame o Evangelho. Obedeça a Cristo. Cristo não nos mandou silenciar como mandou aquele leproso. Para nós a ordem é diferente. A ordem para nós é que devemos ir ao mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, anunciar as obras daquele que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Obedeça a ordem de Cristo e proclame o Evangelho. Cristo nos mandou anunciar as boas novas. Não fique em silêncio, irmão. Não fique em silêncio sobre aquele que tocou a sua vida, que restaurou a sua vida. A ordem para você é: vá, diga o que eu fiz, diga quem eu sou, fale a respeito de mim às outras pessoas. Não se cale. Não se cale, anuncie o Evangelho, proclame o Evangelho. O rei que serve, irmãos, ele se retirou para orar. Ele permaneceu fiel à sua missão. Ele tocou o impuro para restaurá-lo. Em breve, esse mesmo rei, ele caminharia até a cruz, onde assumiria definitivamente o lugar dos pecadores, para que pecadores fossem reconciliados com Deus. Amém, meus irmãos? Amém? Vamos ficar em pé?